Josué capítulo 2. Quem achou, diga amém. Primeiro põe a mão no coração, vamos fazer uma oração. Querido Pai, nós te damos graças e glórias pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Nós pedimos que a partir desse momento, Senhor, nada nem ninguém impeça a pregação desta mensagem. Meu Deus, fala ao coração das minhas irmãs, que as aves de rapina não venham roubar esta semente, que elas não caiam à beira do caminho sobre pedras ou sobre espinhos, mas que venha cair na boa terra, meu Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? No versículo 1 está escrito assim, e enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra, a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era, e dormiram ali. Diga graças a Deus. Amém? Então, nós conhecemos a história. Deus iria destruir a cidade de Jericó e Deus mandou os espias para espiar a terra, para observar a situação, para montar ali uma estratégia. Mas interessante, onde que Deus foi buscar abrigo por servos dele? Na casa de uma prostituta. Fala para a pessoa do lado, nunca julgue as pessoas. Não, vamos falar melhor, diga assim, nunca julgue as pessoas pelo seu passado. Não é verdade? Para Deus o que conta não é o passado, não é o que a pessoa foi ontem. Para Deus o que conta é o que a pessoa quer ser de hoje em diante. Pastor, eu errei. Pastor, no passado eu era aquela mulher que quando meu marido bebia, eu pegava as coisas dele e jogava lá no meio da rua. Não tem problema. Você já se arrependeu? Eu me arrependi. Deus já perdoou. Pastor, eu era aquela que xingava, praguejava, os vizinhos, tudo ficava sabendo. Não vou mentir não, pastor. Até pensar em adultério eu já pensei. Então esquece tudo isso. Se já pediu perdão, já perdoou, joga tudo isso para trás. Não importa nada do que nós fizemos, né? Pastor, já traí minha esposa. Eu fui um homem que já cheguei até a bater na minha esposa, mas eu estou arrependido. Acabou. Se você se arrependeu, Deus já perdoou. Como ele disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Vai e não peques mais. Então aquele plano já estava traçado no coração de Deus. E ainda que muitos discordem, para Deus não importa o passado da pessoa, e sim o que ela é hoje. Então a Raabe, talvez ali na cidade, a Raabe era desprezada, a Raabe era rejeitada. A Raabe era aquela pessoa que quando chegava perto, todo mundo distanciava. Por quê? Porque ela era uma prostituta. Mas só que essa moça, apesar de ser uma prostituta, ela tinha um bom coração. E ela tinha um grande desejo de mudar. Amados, nós temos que aprender, eu não estou dizendo que eu sou santo e perfeito. Nunca fui, jamais serei perfeito, só no céu. Mas nós precisamos aprender a não julgar as pessoas. Essa moça ela é uma prostituta, mas ninguém sabe os motivos que a levaram a ser uma prostituta. Às vezes é uma moça que a mãe separou do pai, né? Casou com outro, e a moça quando vai crescendo, o corpo vai tomando forma, é mais jovem, às vezes o padrasto tem essa tendência de olhar para a moça, e às vezes até mexe com ela, e se for contar para a mãe, de cada 10 casos, 9, a mãe fica a favor do macho, é assim ou não é? E a moça tem que sair de casa. Então, há casos e casos. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. A gente não pode apontar o dedo. É sem vergonha, não é. Tal, não é. Então, ali naquela cidade, dentre tantas pessoas que se julgavam honestas, bondosas, de boa índole, de bom caráter, Deus escolheu para usar uma prostituta, porque talvez não conseguiria usar outros. Então vamos ler o versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram. Se eles dormiram ali, é sinal que ela os recebeu bem. É sinal que ela os recebeu com gentileza. Amém, pessoal? Versículo 2. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo,
Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. 3. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda. Quem foi que foi levar essa fofoca para o rei de Israel? Os vizinhos. Fala para a pessoa do lado, diga assim: cuidado com seus vizinhos. Não, fala mais. Diga: cuidado com pessoas que frequentam a sua casa. Você vê? A Raabe recebeu os 2 espias, os servos de Deus, e talvez um dos vizinhos viu. E tem gente que, irmão, é um demônio. Tem gente que gosta de ver as coisas para sair contando, é ou não é? Ô, vizinha, tá sabendo da nova? O marido da fulana estava no bar com outra. Ontem a fulana apanhou do marido, tá sabendo? Cuidado, não deixa todo mundo ver ou saber da sua vida, não. Tem pessoas que observam a sua vida e eles são de Deus, eles vão orar a Deus por você. Mas tem pessoas que observam a sua vida e vão sair fofocando por aí. Vão sair fazendo picuinha com a sua vida e com a sua história. Quem está entendendo? Então veja que a Raabe acolheu os espias de Deus, os 2 israelitas, mas algumas pessoas ali vizinhos correram e foram levar a fofoca para o rei. E aí diz aqui no versículo 2: então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu. Diga comigo: ela arriscou a própria vida. Olha como essa moça merece ser usada por Deus. Então ela disse, versículo 4, porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém, eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, e até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Então, talvez aos olhos da sociedade, aqueles vizinhos eram considerados por todos como dignos de muito mais respeito e honra do que a prostituta Raabe. Mas apesar dos seus pecados, o coração da prostituta, o coração dela era melhor do que o coração de todos ali. Ela era uma mulher que tinha um coração bom e ela estava defendendo o plano de Deus. Pastor, mas ela estava sendo infiel com o seu povo. Mas o povo ali, meu irmão, não cultuava a Deus. O povo ali só vivia em pecado. O povo ali só vivia fazendo coisas erradas. Nós temos que tomar uma decisão nessa vida. Ou nós servimos a Deus ou servimos ao mundo. Nós não podemos apoiar pecados. Pastor, mas Jesus andava com os pecadores. Andava para pregar a palavra e para ensiná-los o caminho da retidão. Jesus nunca apoiou o pecado de ninguém. Quem está entendendo? Cuidado para a senhora, para o senhor, não estar ali acobertando os pecados dos filhos, os pecados dos seus familiares. Não, nós temos que ser aquele que olha e diz: isso que você está fazendo não está certo. Isso que você está fazendo, apesar de ser agradável aos olhos dos homens, tipo participar de um carnaval, adultério, ir para motel ainda antes de casar, essas besterol, beber, eles julgam se divertir. Apesar do mundo apoiar, isso é mal aos olhos de Deus. Nós temos que condenar o pecado. Nós temos que falar para as pessoas. Agora, é claro, não adianta eu querer condenar o pecado do outro se eu também ando em pecado. Quem está entendendo? Primeiro eu tenho que corrigir a mim, eu tenho que andar em santidade para eu ter moral para corrigir os outros. Eu preguei aqui há poucos dias sobre Ló.
A Bíblia diz que os anjos foram livrar a Ló da morte, da destruição, através da oração de Abraão, e o Ló foi tentar convencer os dois genros a ir com ele. E a Bíblia diz que os genros debocharam da cara de Ló. Por que os genros debocharam? Porque Ló não tinha moral para pregar para eles. Ló não tinha moral, Ló não servia a Deus. Ló se dizia de Deus, mas as atitudes e os comportamentos de Ló não condiziam com aquilo que ele falava. Então, para nós pregarmos para a nossa família, para nós condenarmos o pecado deles, nós temos que ter moral. Quem está entendendo? Eles têm que olhar para nós e ver que nós praticamos aquilo que falamos. Então, a Raabe, ela pode ter uma má fama, mas ela tem um bom coração. E a partir de agora ela vai deixar de se prostituir, porque ela agora está conhecendo o verdadeiro Deus, ela está conhecendo a palavra de Deus, ela vai largar a prostituição e ela vai ser uma grande mulher de Deus. Então eu repito para vocês, não importa o nosso passado, não importa quem fomos ontem, para Deus o que importa é o que nós queremos ser a partir de hoje. Diga graças a Deus. No versículo 8 está escrito assim, no versículo 8: E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Diga glória a Deus. Então observe que chegou até Jericó a notícia dos feitos do nosso Deus. O povo de Jericó ficou sabendo das obras de Deus, que ele secou o Mar Vermelho, que ele destruiu reis, e aquele povo ficou sabendo. A maioria escolheu apenas temer. A Raabe escolheu crer. Ela escolheu crer em Deus. Você vê que ela crê, ela diz, porque, versículo de número 11, vamos ler? Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A forma de Raabe falar demonstra que ela creu em Deus. Ela acreditou, ela não fala do nosso Deus com desdenho, ela não fala desprezando o nosso Deus, ela fala do nosso Deus como quem crê. Então essa moça, ela está se convertendo a Deus. Por isso que nós temos que aprender a perdoar e esquecer o passado das pessoas. Infelizmente, muitos de nós aqui nos convertemos e aqui e acolá um parente, um conhecido ainda tenta jogar em nossa face os pecados que cometemos no passado. Não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas pensam de nós, o que importa é o que Deus pensa. O que Deus pensa ao seu respeito? Se Deus no passado te via pecando e agora Ele te vê em santidade, isso é o que conta, meu irmão. Não interessa, a pessoa fala assim, o pastor é ladrão. Não interessa o que as pessoas falam, o que interessa é o que Deus pensa ao meu respeito. Será que Deus me considera? Se Deus me considera, então eu vou me arrepender e vou trilhar um novo caminho. Mas se eu sei que eu não sou, se eu sei que Deus não me vê com esses olhos, eu estou lá preocupado com a opinião dos outros? Quem está entendendo? Então a Raabe, eu aprendo aqui, muitas vezes nós, servos de Deus, ainda não nos demos contas de quantos os nossos inimigos temem ao nosso Deus. Às vezes você tem medo daquela macumbeira, daquela feiticeira, mas pode falar, se você é uma pessoa que conhece a palavra, de oração, uma pessoa que tem comunhão, que é fiel a Deus, aquela macumbeira que se treme de medo de você. Aquela pessoa que tem medo. Não mexe com essa crente aí não, porque quando essa crente ora aí, olha, tudo muda. Mas aí o macumbeiro sabe que o crente não ora.
Aquela vizinha lá, feiticeira, espírita, sabe que você é crente, mas é crente de meia tigela, e aí? Então, se você é um servo leal, uma serva fiel, os inimigos é quem vão ter medo de você, amém? Podem falar o que quiser dos crentes, mas quando eles oram, sai da frente, porque Deus com certeza irá agir em seu favor. Quando um crente ora de verdade, ontem eu estava lá no monte com a minha esposa e com o meu filho David, e tinha duas senhorinhas, e eu falava para minha esposa, oh Deus, que a minha igreja, né, minha igreja, vírgula, a igreja que eu sou pastor, né, que a igreja aprenda esse hábito, esse costume, que a igreja tenha essa fé de vir ao monte orar. Duas irmãzinhas chegaram lá, então as duas orando, mas você via que elas estavam orando com fé, com fervor. Você tem que aprender isso. A maior arma que nós temos é a oração. Você precisa de oração e conhecimento. Conhecimento vem através da palavra. O conhecimento produz a fé produz o poder, e o poder destrói os inimigos. Só que junto com essa fé nós precisamos da oração. Se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não paga um preço na presença de Deus, como que você vai vencer a batalha? Quem está entendendo? Nós temos que ter uma vida de oração e leitura da palavra. Pedro e João, diz a Bíblia no livro de Atos, que estava tendo lá uma contenda por causa da divisão dos alimentos ali para as viúvas. Algumas viúvas estavam sendo esquecidas, e aí os apóstolos se reuniram e eles disseram, não é razoável que deixemos a palavra e a oração e sirvamos as mesas. Vamos levantar alguns homens cheios do Espírito Santo, sabedoria, para cuidar dessa parte. Quer dizer, eles julgaram que a coisa mais importante era a palavra e a oração. Se você aprender a importância da palavra e da oração, ninguém mais conseguirá te vencer. Os problemas não te derrubarão mais. Amém, pessoal? E aqui no versículo 12 está escrito assim, agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa, ao ponto de morrer, se não denunciardes esse negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Diga graças a Deus. Então, olha o coração dessa moça. Olha como ela é inteligente. Agora ela pegou os espias e ela falou assim, é o seguinte, eu livrei vocês da morte. Eu escondi vocês em cima do telhado. Eu, como é que se diz? Coloquei a minha própria vida em risco para livrar a vida de vocês. Agora vocês vão me prometer que quando vocês vierem destruir esta cidade, vocês vão livrar a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu quero que vocês me prometam. Você vê que interessante? Ela podia ter uma má fama na cidade, de prostituta, de irresponsável, de alguém que não queria nada com a vida, mas nesse momento ela está dando a vida dela em troca da salvação da família. Foi isso que ela fez. Ela arriscou a própria vida dela, escondendo aqueles espias, porque ela poderia ser condenada à morte, porque ela creu em Deus, ela tinha certeza que Deus iria destruir aquela cidade, e ela pensou, eu vou salvar a mim e a minha família. Se você é de Deus, você vai pagar o preço pela salvação da sua família. Pague o preço, ore por eles, jejue por eles, venha na igreja, busque, interceda, dê a sua vida. Do que adianta a senhora ir para o céu e o seu filho ir para o inferno? Do que adianta a senhora que diz que ama tanto o marido ir para o céu e o marido que não crê em Jesus ser condenado e ir para o inferno? Ah, mas eu não creio nesse negócio de inferno. Então é bom começar a crer, porque o inferno existe. A Raabe podia ter todos os defeitos do mundo, podia ter uma péssima fama, mas ela tinha um coração que não cabia no peito. Ela amava seu pai, amava sua mãe e amava os seus irmãos.
e ela arriscou a própria vida dela pela salvação deles. Quem está entendendo? Eu quero chamar vocês para orar, fica aqui essa mensagem.